Bom, pessoal, boa tarde. Eu só vou colocar aqui um cronômetro. Bom, meu nome é Gabriel, sou residente aí de medicina intensiva. A gente vai falar um pouquinho sobre ventilação mecânica básica. Quando a gente fala de ventilação mecânica, antes eu gostaria de trazer uma reflexão, né? Vou trazer uma música antiga do Los Hermanos. Posso ouvir o vento passar, assistir a onda bater, mas o estrago que faz, a vida é curta para ver. Isso parece um cenário muito bonito, mas eu, quando ouço essa música, penso, posso ouvir o vento passar, assistir a onda bater, e o estrago que faz, a vida é curta para ver. Isso, na verdade, é para a gente falar que, por mais banal que seja a ventilação mecânica básica, a gente pode fazer muita merda, né? E esse é o nosso feijão com arroz. E se a gente fizer um feijão com arroz mais ou menos, vai ser muito ruim. Então, se esse é o nosso feijão com arroz, a gente tem que fazer o nosso melhor feijão com arroz. Né? E a gente vai criar a nossa base para isso. Né? Então, nós, como intensivistas, é nosso dever moral fazer um bom feijão com arroz. Tá? Eu coloquei os 3 aqui, que junto comigo estamos no Instituto Central, excluí todos os outros R4. Então, vamos lá. A gente vai falar mais ou menos, basicamente, o ciclo respiratório, falar um pouquinho sobre a equação do movimento e falar dos modos ventilatórios básicos. Tá? De novo, aqui talvez eu vá repetir muita coisa. Talvez a gente vai falar de coisa que a gente já leu, que a gente sabe que... Mas é para justamente a base, para a gente tentar ter uma base para conseguir construir o nosso conhecimento em cima disso. Tá? Então, o ciclo respiratório. O ciclo respiratório, ele vai do começo da inspiração até o próximo começo da outra inspiração. Então, aqui, a gente tem um ventilador com a válvula inspiratória, a válvula expiratória, o paciente, então é desde a abertura da válvula ins, gás indo para o paciente, gás voltando para o ventilador, e fechamento da válvula expiratória com a abertura da válvula inspiratória novamente. E aqui a gente tem onda de fluxo, onda de volume e onda de pressão. A única onda que a gente tem que é negativa é a de fluxo, tendo a fase inspiratória, a fase expiratória, do começo de um ciclo a outro ciclo, e a gente vai falar um pouquinho mais de cada fase. Tá? Então, fase de iniciação, fase inspiratória, fase de ciclagem e a fase expiratória. Disparo. O disparo nada mais é do que a transição da fase expiratória do ciclo anterior para a fase inspiratória do ciclo que vai seguir. Ele se dá pela abertura da válvula inspiratória e o fechamento da válvula expiratória. E ela é dada por esse ponto no início da inflexão das ondas, das curvas de fluxo, de pressão e de volume. E aqui a gente vai colocar a variável de disparo. Quando a gente for setar o ventilador ele tem que entender quando que ele vai fechar a válvula expiratória e abrir a válvula inspiratória. E essa variável de disparo é que determina quando isso vai acontecer. E ela determina também o modo ventilatório, se ela é mandatória ou se ela é assistida ou espontânea, certo? O que isso quer dizer? E a gente vai falar um pouquinho. Quando eu coloco, eu quero que aquela válvula inspiratória abra pelo tempo, quer dizer que eu tenho um paciente que não tem nenhum tipo de esforço e a válvula inspiratória vai abrir a cada determinado tempo estipulado. Então, aqui a gente vai ter o modo controlado. Por exemplo, aqui eu tenho um ventilador que está com uma frequência respiratória de 15 por minuto. Se o minuto tem 60 segundos, 60 dividido por 15 dá 4. Então, a cada 4 segundos, a minha válvula inspiratória vai abrir. E aí, o que eu vou fazer aqui no meio desses 4 segundos vão ser outros parâmetros. Mas aqui eu tenho disparo a tempo, certo? Então, sempre a cada 4 segundos, eu vou ter o meu ventilador disparando. Se eu colocar a variável de disparo, a fluxo,
eu estou considerando que o meu paciente está gerando fluxo dentro do circuito. Portanto, esse modo ele é assistido ou é espontâneo. E a tendência é de ser mais confortável para o paciente. Aqui, a gente tem uma curva de fluxo, onde a gente vê que a sensibilidade, ou seja, a variável de disparo foi atingida pelo paciente. O meu ventilador, ele reconhece através do sensor de fluxo e ele dispara o ventilador. E como que isso acontece? É basicamente como que o ventilador lê, né? Na fase expiratória, o ventilador ele manda um fluxo contínuo de 5, por exemplo, aqui nesse caso, e a válvula expiratória vai ler o que está chegando lá no ramo expiratório. Se houver alguma diferença, a gente chama isso de fluxo perdido. E esse fluxo perdido pode ser por fluxo que está vazando por algum lugar, ou porque o meu paciente fez algum grau de esforço. Tá? Então, o fluxo inspiratório menos o fluxo expiratório é igual a esse fluxo perdido, que pode ser pelo esforço ou vazamento. E é isso aqui que eu vou setar como a minha variável de disparo. E aí aqui eu gostaria de fazer um comentário só porque tem... isso pode ser diferente, principalmente no servo. Tá? O Bennett é aquele valor que eu vou setar. É aquele fluxo, a diferença do fluxo expiratório menos o fluxo que sai na via inspiratória menos o fluxo que vem na via expiratória. E aí, então, eu vou colocar ele em litros por minuto. Quanto maior, mais esforço o paciente vai ter que fazer para chegar nisso. Então, vamos supor, naquele mesmo exemplo de 5, que o ventilador está mandando, e eu setei lá, por exemplo, 2 de sensibilidade. O paciente ele vai ter que fazer 2 de fluxo, gerar 2 de fluxo, para sentir. Diferente, se eu colocar 5, ele vai ter que desviar todo aquele fluxo para ele, para disparar. Diferente do servo. O servo ele tem uma escala que vai de menos 20 a 10. Tudo que é negativo nessa escala é quando eu tenho a variável de disparo à pressão, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E de 0 a 10 é de fluxo. Só que aqui reparem que não tem unidade. Não tem litros por minuto. Porque no servo, o disparo é feito numa escala de porcentagem daquele fluxo basal. Tá? E aqui, o 0 é quando o paciente tem que variar 100% do fluxo basal. Ou seja, daquele 5, ele tem que fazer 5 de fluxo para disparar. E o 10 deve variar aproximadamente 1%. Então, se eu colocar 5 naquele meu paciente que tem um fluxo de 5, ele tem que fazer 2,5, que é 50%, para disparar o meu ventilador. E nesse caso, quanto maior, menos sensível é essa variável. Tudo bem? Acho que isso é importante, é um detalhezinho que às vezes a gente não se pega. E a pressão, da mesma forma como o fluxo, né, vai ser quando o paciente gera uma pressão negativa no circuito e dispara o ventilador. E também em modo assistido e espontâneo. Então, se o paciente, você tem a PIP e seta, por exemplo, 2 de sensibilidade, ele tem que chegar numa pressão no circuito de 3 para disparar o ventilador. Qual que é melhor? Disparo a fluxo ou disparo a pressão? Eu não encontrei nenhum trabalho muito bom. Esse aqui tem 50 de cada lado e mostrou que a duração na UTI no paciente que estava ciclando, estava disparando a fluxo, foi muito menor do que a de pressão. Assim, é difícil de acreditar que uma diferença tão grande assim só no paciente que está disparando a fluxo seja responsável por isso, mas talvez seja um pouco mais confortável para o paciente o disparo a fluxo, mas eu não achei nada que de fato a gente consiga bater o martelo nisso. A fase inspiratória. Então, uma vez que abriu a válvula inspiratória,
o gás vai entrar. Então, abro a válvula INS, o gás vai do sentido do ventilador para o paciente. É a fase positiva do fluxo. Tá? E aí a variável controlada vai ser alcançada nessa fase. Tá? A gente tem as variáveis de limite, e aí quando a gente falar mais para frente de equação do movimento, a gente vai entender um pouco sobre variáveis dependentes e independentes, né? Mas a variável limite, ela representa o valor máximo do parâmetro que eu setei, né? E isso vai garantir que as outras variáveis dependentes também não saiam de controle, tá? E aqui é importante que a variável de limite, ela não encerra a fase inspiratória. É diferente do que a gente vai falar, que é a variável de limite de segurança ou a variável de alarme, que aí sim ela, na verdade, é uma variável de ciclagem. Acho que vai ficar mais fácil da gente entender quando a gente falar de ciclagem. Mas aqui, essa variável de limite, ela não vai, quando ela chegar no que foi setado, ela não vai variar, vai ficar naquele limite até o fim do ciclo inspiratório que você determinou, tá? E aí pode ser aplicados vários limites. Então aqui, se ela for, aqui no caso, se ela é variável de limite de pressão, então a pressão mantém constante, aqui a fluxo, tá? E aqui limitado a volume. Tá? Percebam que chegou no limite, o meu ciclo continua até chegar a variável de ciclagem e mudar para a fase expiratória. Em VCV, a variável de controle é o volume, a variável de limite é o fluxo, e em PCV, a variável de controle é a pressão, e a variável de limite também é a pressão. Ciclagem. A ciclagem, então, é essa fase em que o fluxo muda de positivo para negativo, que é quando eu vou fechar a válvula inspiratória e vou abrir a válvula expiratória. E você tem que setar isso no seu ventilador para determinar quando isso vai acontecer. E ela pode ser feita de duas formas. Ou pelas variáveis de limite de alarme, e aí a gente chama isso de ciclagem de segurança. Isso é muito claro, e isso gera, às vezes, algum problema quando a gente está ventilando um paciente obstruído em volume controlado. Como eu tenho uma resistência alta da via aérea, a pressão de pico é alta num determinado volume. E aí, quando o ventilador ele vai dar aquele volume, naquele fluxo, e ele vai chegar numa pressão limite, por exemplo, de 45. O ventilador não sabe que ele está ventilando um paciente obstruído. 45 num pulmão saudável é muito ruim. Tem alguma coisa... Isso vai lesar o pulmão. Ele, por segurança, cicla, ou seja, ele para o ciclo ali. Ele vai abrir a válvula expiratória como um fator de segurança. Então, às vezes, se eu estou num paciente obstruído, a pressão de pico está alta para caramba, mas a platô está baixa. Eu tenho que jogar essa variável de ciclagem de segurança bem lá para cima para eu conseguir fazer o meu ciclo respiratório. Tá? E a variável de ciclagem propriamente dita, que pode ser a volume, a tempo e a fluxo. Ciclagem a tempo. Geralmente, eu vou colocar qual que é o tempo inspiratório ou a relação ins-ex. Né? E aí, dentro daquilo que eu prescrevi de frequência respiratória, lá no começo, lá que a gente falou da variável de disparo, você vai determinar qual a porcentagem, seja em valor absoluto em segundos ou em relação, que você quer que o paciente fique em fase inspiratória. A vantagem é que você controla o volume minuto e não é influenciado pela mecânica respiratória. Por outro lado, se o meu paciente estiver acordado, às vezes o tempo neural dele é maior ou menor do que o tempo de inspiratório que eu coloquei. Tá? A ciclagem a fluxo.
A ciclagem a fluxo, ela é utilizada principalmente no modo PSV. Como que funciona isso? O meu paciente, em PSV, o fluxo é livre. Quando a gente tem uma inspiração, o fluxo inicial, ele aumenta de velocidade, certo? E depois, essa velocidade vai caindo, ainda com um fluxo positivo. O meu ventilador, ele vai perceber pelo sensor de fluxo qual foi o pico desse fluxo. Vamos supor, o pico foi 60 litros por minuto. Então, esse foi o pico. E aí você determina, no ventilador, quando que você quer que a válvula expiratória abra. Eu quero que abra quando tiver 25% desse pico alcançado. Quando o ventilador perceber isso, ele vai abrir a válvula expiratória e vai ciclar, vai ir para a fase expiratória. Tá? Isso é dado por porcentagem do pico de fluxo inspiratório e é nos modos espontâneos. De uma maneira gráfica, percebam aqui, se eu setar 10% do pico de fluxo, eu tenho o pico de fluxo aqui. Quando esse pico de fluxo chegar a 10% do pico, vai abrir a válvula expiratória. Aqui, quando chega a 25, então percebam que você encurta um pouco o tempo inspiratório. E aqui em 50 você encurta ainda mais. Quando que a gente vai fazer... nos pacientes, por exemplo, que tem uma complacência muito baixa, o fluxo ele sobe rápido, mas por ter uma complacência baixa, ele desacelera rápido também. Então, às vezes, você tem que deixar a porcentagem de pico de fluxo desses pacientes, ao invés dele cair desse jeito, ele vai cair assim, ó. E aí você tem que deixar lá próximo de 10. Ao passo que os pacientes que são obstruídos, eles têm uma obstrução ao fluxo e ela cai mais lentamente, e talvez eu tenha que deixar a porcentagem do pico de fluxo em torno de 50. Tá? Ficou muito confuso aqui? Podem, assim, se ficou confuso, fala, tá? Ou depois. É mais confortável e é influenciado pela mecânica respiratória. E aí tem os riscos que, por exemplo, eu não consigo controlar o volume, etc. Aqui é o que eu estava falando. Então, olha como é que cai o fluxo de um paciente com uma resistência de 10 e uma complacência baixa, ou seja, um pulmão duro. O fluxo ele cai rápido, diferente do paciente que tem uma resistência alta e uma complacência alta também. Por exemplo, o paciente DPOC. O fluxo demora a cair, tá? Então, por exemplo, se eu colocar 50% aqui, ele vai dar aqui. Se eu colocar 50%, ele vai dar aqui. Então, vejam que aqui 0,2 de tempo ins e aqui quase 1 segundo de tempo ins. Então, a gente tem que ver muito bem o paciente. Não adianta só deixar o 25%, que geralmente é o que o ventilador, quando liga, deixa. Tá? Então, existe influência da mecânica. Fase expiratória. A fase expiratória é quando, depois da ciclagem, o gás sai da direção do paciente para o ventilador. Geralmente a fase de maior tempo, que é responsável aí pela saída desse gás. E o que a gente tem de parâmetro aqui é a PIP, que é a variável que será ofertada na maior parte do tempo na ventilação. E aí a PIP vai ter várias discussões de como, acho que durante a residência aí, de como setar a PIP. Tá? Algumas variáveis adicionais, que são importantes de saber para fazer o feijão com arroz. A relação de tempo inspiratório e tempo expiratório, a gente falou mais ou menos, que em alguns ventiladores, quando a gente for setar lá a fase inspiratória, em alguns ventiladores a gente vai colocar tempo ins, em outros ventiladores a gente vai colocar a relação ins-ex, que é pegar
o total do ciclo, por exemplo, 4 segundos. Se eu tiver uma fase inspiratória que fique 2 segundos e uma fase expiratória que fique 2 segundos, eu vou ter uma relação de 1 para 2. De 1 para 1. Se eu quero uma relação de 1 para 3, por exemplo, a minha fase inspiratória tem que ser de 1 segundo e a fase expiratória de 3 segundos. Eu vou ter uma relação de 1 para 3. Tudo bem? Quanto mais tempo inspiratório, né, eu posso, por exemplo, acho que em abril a Adriana vai falar um pouco para vocês dos modos avançados, né? Em APRV, por exemplo, a gente inverte a relação. A gente deixa o paciente mais tempo em fase expiratória para aumentar a pressão média de via aérea. E aí, quais são os benefícios disso, né? Aumento da pressão média de via aérea, melhora a oxigenação, pode reduzir o clearance do CO2, e por aumentar a pressão, isso pode causar instabilidade hemodinâmica e, inclusive, causar hipoxemia paradoxal. E quanto mais tempo expiratório, então, às vezes, nos pacientes que a queda de fluxo é lenta, então, os pacientes obstruídos, eu quero ter bastante tempo expiratório para tentar aumentar o clearance de CO2, mas isso pode reduzir volume minuto também, porque eventualmente eu não consigo chegar no volume que eu quero, no volume controlado que eu quero. Aqui em Zs, a gente tem um ciclo que em Zs é menor do que aqui, né? Então aqui eu tenho uma fase inspiratória maior, isso vai aumentar a minha pressão média de via aérea, tá? E aqui é interessante, percebam que eu aumentei o meu tempo inspiratório daqui para cá, e o meu fluxo aqui não zerava. Aqui, quando o fluxo zera, quer dizer que eu cheguei no máximo de volume corrente que essa pressão naquele pulmão pode dar. Observar isso aqui ajuda a gente a setar o meu tempo inspiratório. Se o que eu quero é chegar num volume corrente adequado, eu posso diminuir o tempo inspiratório até zerar o fluxo, porque acima daquilo de tempo inspiratório eu não vou ter benefício em ganho de volume corrente. Tá? Pausa inspiratória. Está meio na moda, ou pelo menos quando tinha Covid bastante, estava começando, o pessoal estava usando bastante. Qual que é a ideia da pausa inspiratória? É melhorar a distribuição intrapulmonar do gás inspirado. Tá? Isso facilita com que alguns alvéolos com constante de tempo diferente, ou seja, aquele alvéolo que tem uma complacência um pouco menor do que o outro alvéolo, ele vai se distribuir, o gás vai se distribuir e vai equalizar as pressões. E aí isso pode melhorar o distúrbio VQ. E aí vai redistribuir a pressão dos pulmões. Por outro lado, isso reduz o gradiente de pressão para ciclagem. Como assim? Fluxo precisa ter um gradiente de pressão. A gente sabe que se a gente faz uma pausa inspiratória, a pressão de platô é que vai ser responsável pelo maior número desse gradiente. E se eu não faço a pausa, às vezes a pressão que vai ser aquela pressão máxima, ou a pressão de pico, né? E dependendo de como for esse gap, se esse gap for muito grande, isso faz com que você tenha uma redução desse gap de pressão e, consequentemente, redução do fluxo, tá? O fluxo expiratório acaba sendo mais lento. E aí isso pode reduzir o clareamento de CO2 nos pacientes com resistência de via aérea. Por outro lado, nos pacientes em ARDS, como reduz o espaço morto, aí isso pode melhorar o clearance de CO2. Tá? Então, nos pacientes obstruídos, tomar cuidado com a pausa inspiratória. Aqui é mais ou menos o que acontece, né? Eu tenho uma pausa inspiratória, percebam que essa pressão, esse gradiente daqui para cá, é maior do que esse gradiente daqui para cá. Então, esse gradiente menor pode favorecer uma redução do fluxo expiratório. Nossa. Só um pouquinho. Foi pra... Aí.
De fato, isso nos pacientes com ARDS, aqui, lesão pulmonar aguda, né? De fato, quando você faz uma pausa inspiratória, você tem uma queda da PO2, da PCO2, e essa PCO2 volta a subir depois que você tira a pausa. Tá? Tempo de subida, ou rise time, ou T-retins, ou slope, ou rampa. Vai determinar a taxa na qual o ventilador atinge a pressão-alvo, ou a taxa de fluxo. Ou seja, é quão suave ou quão rápido vai ser dado, o ventilador vai chegar naquela variável de controle. Tá? Se isso for entregue muito rápido, vai ser pior. Agora, se o tempo de subida for elevado, ou seja, se o tempo de subida se demorar um pouco mais para chegar nessa variável de controle, eu vou ter uma redução do fluxo inspiratório, vou ter um recrutamento mais lento dos alvéolos, e se eu tiver em PCV, o volume corrente vai ser mais baixo. Por quê? Porque eu vou demorar um pouco mais para chegar naquela pressão que eu setei. Se eu tenho um tempo de subida curto, ou seja, eu chego mais rápido naquela pressão, eu tenho um aumento do fluxo, e aí tem um aumento da contribuição de resistência das vias aéreas para a pressão de pico. Graficamente, acho que fica mais fácil de entender. Aqui é quando eu entrego de maneira rápida a pressão. Então, percebam aqui, chegou rapidamente ao que estava citado, certo? Aqui, moderado, e aqui, lentamente. Então, percebam que aqui a entrega é muito mais suave, certo? Do que comparado com aqui. Como aqui eu demorei para chegar na pressão que eu gostaria, o volume vai ser menor, certo? Então, às vezes, tem paciente que... E aqui a gente vai ter algumas assincronias, aqui é importante entender isso aqui para depois entender a sincronia. Mas que tem pacientes que preferem, que acoplam melhor com a entrega mais rápida, e tem outros que acoplam melhor com a entrega mais lenta. Isso vai depender do tempo neural, isso vai depender do drive respiratório, isso vai depender da mecânica do paciente. Agora, falando um pouquinho sobre a equação do movimento. A equação do movimento vai explicar um pouquinho para a gente, de uma forma visual e matemática, como que funciona essa interação entre o paciente e o ventilador e como que o ventilador funciona. Basicamente, como que o ventilador funciona? Eu tenho um misturador de gás, então vem lá da parede da válvula de fluxo gás e oxigênio, tem a válvula inspiratória, um filtro, um umidificador vai para o paciente. No paciente, eu tenho monitores e alarmes, isso nos ventiladores atuais, né? Na época que eu fiz residência, talvez não fossem microprocessados, estou brincando. E a válvula expiratória aqui, que vai para a atmosfera. Tá? É basicamente isso. Aqui é um esquema, de novo, válvula inspiratória, ramo INS, vai para o paciente, volta, ele recebe um feedback através de sensores de fluxo e de pressão, o ramo expiratório, uma válvula exalatória, e nisso, o meu ventilador basicamente, ele vai pegar um fluxo que ele recebe e vai modular esse fluxo e as pressões para aquilo que eu desejo para o meu paciente. Tá? A equação do movimento, ela leva em consideração um modelo de compartimento único. E aqui o pulmão e a caixa torácica é considerado como um componente resistivo, e aqui que isso é dado principalmente pelos bronquíolos, por toda a via aérea, mas principalmente pelos bronquíolos terminais, e o componente elástico, que é dado pelo parênquima pulmonar e pela complacência da caixa torácica. Ela é uma equação de equilíbrio de forças. Então, tudo que, em determinado tempo, tudo que o meu ventilador der, vai ser entregue para esse pulmão, sistema de compartimento único. Tá?
Então, essas pressões geradas e as pressões que vão ser lidas ali no pulmão vão ser, teoricamente, as mesmas. No paciente que está bloqueado, ele não está fazendo força nenhuma, a única pressão que vai chegar no pulmão vai ser a pressão dada pelo ventilador. Então, a pressão de via aérea nesses pacientes vai ser a PIP e a pressão resistiva e a pressão elástica, que foram as pressões dadas pelo ventilador. Então, a pressão de via aérea é a PIP mais a pressão resistiva mais a pressão elástica. Tá? Vamos tentar trabalhar um pouquinho nessas pressões. Né? A pressão resistiva, ela está dentro daquele cálculo da resistência. A gente sabe que vão ter discussões sobre mecânica, né? Mas resistência é igual a pressão resistiva dividido pelo fluxo. Se a gente isolar a pressão resistiva, a gente tem que pressão resistiva é igual a resistência vezes o fluxo. A pressão elástica, por outro lado, ela é dada por volume, vem da complacência, do cálculo da complacência ou da elastância. Né? Aqui eu peguei a complacência, o cálculo da complacência. Então, complacência é igual ao volume corrente dividido pela pressão elástica. A pressão elástica é, portanto, volume corrente dividido pela complacência. Se a gente colocar isso lá naquela fórmula de pressão de via aérea igual a PIP mais pressão resistiva mais pressão elástica, a gente tem essa fórmula. E se a gente quiser só isolar o componente pulmonar do componente que a gente está dando do ventilador, a gente tem que a pressão de via aérea menos a PIP é igual à pressão elástica mais a pressão resistiva. Tá? E aqui a gente percebe que para ter algum tipo de interferência no volume ou no fluxo, a pressão que o ventilador tem que dar tem que ser acima daquela da PIP, porque senão não vai ter nenhum, matematicamente seria impossível. Certo? E na equação do movimento, então, para explicar a ventilação em si, quando a gente coloca uma variável de controle, por exemplo, VCV, PCV, todas as demais são dependentes daquela. Tá? Então, se eu estou colocando pressão e a pressão é fixa, a depender da complacência e da resistência, o meu volume corrente e o meu fluxo são variáveis dependentes, ou seja, elas vão variar. Do mesmo forma, se eu tenho um volume fixo e um fluxo fixo, a depender da complacência e da resistência, eu vou ter níveis de pressões variáveis. Tá? Então, aí vem a ideia de variáveis dependentes e independentes. Como a resistência e a complacência, de uma maneira geral, são constantes no paciente, elas vão determinar a variação dos parâmetros dependentes, a depender do parâmetro independente que você colocou. Tá? E aí, como a variável independente ela não muda, você olha a curva da variável independente para ter ideia de qual é o modo que você está ventilando. Por outro lado, a curva das variáveis dependentes vai dar a informação sobre a resposta do paciente àquela variável que você está dando de controle. Tá? Então, para monitorizar o paciente, faz sentido que a gente use as variáveis dependentes, as curvas da variável dependente. Então, se eu estou lá com o paciente em pressão controlada, essa parte da esquerda, que tira a pressão muscular aqui, por favor. A parte da pressão ventilatória é a parte que vai ser pré-determinada. Aqui é a variável independente. Todas as outras, a depender da elastância, a depender da resistência, ou seja, volume e fluxo, vão ser variáveis dependentes e elas podem mudar a depender da elastância e da resistência. O volume controlado é a parte da direita, que é pré-determinada.
consequentemente, a parte da esquerda vai variar. Então, variáveis independentes, variável dependente. Quando o paciente está em ventilação espontânea, naquele sistema de compartimento único, a pressão que chega no pulmão não é só dada pelo ventilador. Ela é dada pelo ventilador e pela pressão muscular, ou seja, pela incursão respiratória e pressão negativa, né? Então, as pressões que chegam no pulmão, e consequentemente com componente de pressão resistiva e pressão elástica, também sofrem interferência da pressão muscular. E nesse caso, a pressão de via aérea é a pressão dada pelo ventilador mais a pressão muscular exercida pelo paciente. E aí, como a gente tem variáveis independentes e a pressão muscular vai interferir em toda a equação, a PEMUS vai variar, vai ser mais uma causa de variação da variável dependente. A minha variável independente vai continuar constante e as variáveis dependentes é que vão ser alteradas a depender da PEMUS. No final, a gente vai fazer uma simulação que eu acho que vai ficar mais claro um pouquinho sobre a equação do movimento. Mas aqui, basicamente, a PEMUS em VCV. Em VCV, o que eu vou controlar é volume e fluxo, que são constantes. A minha variável dependente, portanto, é a pressão. Então, perceba que aqui não tem PEMUS, é uma PEMUS baixa e uma PEMUS grande. Percebam que aqui o meu volume nas três continua igual e o fluxo continua igual. Por quê? Porque foi isso que eu determinei no meu ventilador. Agora, a depender da quantidade de PEMUS, o que vai mudar é a minha curva de pressão. Em PCV, por outro lado, não vai afetar a PVent, a não ser que, se eu tiver uma pressão muito grande, acima daquilo que eu estipulei para o paciente, aí pode ser, eu vou ter alteração sim, tá? Que é esse caso. E aí, quais são as variáveis dependentes da PCV? Volume e fluxo. Então, a PEMUS vai interferir nas curvas de volume e de fluxo quando eu estou ventilando a pressão. E aí, por fim, vamos falar um pouquinho dos modos ventilatórios. Os modos ventilatórios é o padrão pré-definido da interação paciente-ventilador para eu chegar no objetivo que eu quero. Os principais que a gente vai falar, que são os modos básicos, são VCV, volume controlado, ventilação controlada a volume, PCV, que é ventilação controlada a pressão, e ventilação de pressão de suporte, PSV. E aqui eles vão ser definidos pelas variáveis de cada ciclo respiratório que a gente falou. A variável de disparo, a variável de controle, a variável de limite e a variável de ciclagem. Variável de controle é a variável independente, né? Que é a variável que o ventilador vai utilizar como sinal de feedback para controlar a inspiração. Tá? E aí o que a gente tem é volume ou pressão. Na ventilação controlada a volume, o disparo pode ser a tempo, e aí a gente vai ter o modo mandatório, ou pode ser a fluxo ou a pressão, e aí a gente vai ter o modo assistido. Tá? Ele é limitado a fluxo, geralmente é de 40 a 60 litros por minuto, mas isso aqui vai depender muito de como seu paciente estiver. No VCV, eu posso mudar a curva de fluxo. Eu posso deixar uma curva quadrada, então a entrega de curva quadrada o seu fluxo vai continuar constante durante toda a ventilação, ou ela pode ser descendente. Então, o fluxo começa maior e o fluxo vai caindo progressivamente. Isso é proposto para que eu consiga, se eu tenho um fluxo constante, a pressão na via aérea ela vai aumentando progressivamente. Diferentemente de um fluxo
descendente, que a minha pressão da via aérea tende a ficar mais constante e talvez isso seja um pouco mais agradável para o paciente que está em ventilação assistida. Eu posso colocar uma pausa inspiratória de 0 a 2 segundos. É ciclado a volume, ou seja, quando que vai abrir a válvula expiratória? Quando aquele volume controlado que eu coloquei, o volume corrente, for estabelecido. Por exemplo, 400. Chegou nos 400, ele vai abrir a válvula expiratória. E qual vai ser o tempo inspiratório? Vai depender do fluxo que você colocou. Né? Se você colocou lá, por exemplo, 60 litros por minuto, você vai entregar uma velocidade de 1 litro por segundo. Se eu coloquei um volume corrente de 500, num fluxo de 60, ele vai demorar, a fase inspiratória vai demorar meio segundo. Se eu colocar um fluxo de 30 litros por minuto, ele vai entregar meio litro por segundo. Se eu estou dando um volume controlado de 500, o tempo inspiratório vai ser de 1 segundo. Ou seja, para eu saber qual que é o tempo inspiratório, vai depender de quanto é o fluxo e qual que é o volume que eu estou dando. A PIP, que eu tenho que dar, porque vai ser a principal variável, que vai ficar mais tempo, de uma maneira geral, sendo a pressão utilizada no paciente. E aqui, qual que é a grande vantagem? Oxigenação e volume minuto. Eu consigo, com o volume minuto, determinar quanto que eu estou fazendo de ventilação alveolar. Desvantagem, barotrauma e aumento do trabalho respiratório. Como a minha variável dependente é a pressão, eu posso ter pressões muito altas. E aí que vem a variável de limite, né, que é a pressão expiratória máxima. Aqui, então, eu tenho um fluxo estável. Aqui é uma curva de formato de onda quadrada. O volume, ele é estável, né? E a pressão, ela é variável a depender da complacência do paciente e da resistência. O que eu vou colocar é o fluxo, eu vou setar o fluxo e vou setar o volume. Aqui são dois exemplos de fluxo com rampa decrescente e um fluxo com rampa quadrada. Percebam que no fluxo de rampa decrescente, a pressão tende a ser mais constante durante todo o ciclo. Diferente de quando eu tenho uma rampa quadrada, que a pressão tende a ser ascendente. Tá? PCV, volume, ventilação controlada à pressão. O disparo é o mesmo, é a tempo, ou a fluxo, ou a pressão. Vai ser limitado a pressão, então quando chegar naquela pressão setada, ele não vai passar daquilo. E ciclado a tempo. A gente já falou mais ou menos como é que funciona a ciclagem a tempo, né? E pode ser dado ou pelo T-ins, que é o tempo inspiratório em segundos, ou a relação em Zs. Tá? E aí o fluxo ele vai ser livre à função do tempo. Se eu quiser dar uma pressão com um tempo inspiratório menor, o meu volume corrente vai ser menor. E vice-versa. A PIP, vantagem, garante a oxigenação e o fluxo é livre, talvez isso seja um pouco mais confortável para o meu paciente. Por outro lado, não garante volume minuto se você esquecer o paciente lá. Mas se você ficar do lado do paciente e ver, a depender da complacência, qual que é o volume corrente que aquela pressão dá, isso é possível. Né? Então, geralmente tem uma pressão de via aérea um pouco maior, porque o paciente, você controla qual que é a pressão durante a inspiração, isso provavelmente gere melhores níveis de oxigenação, o fluxo é livre, e o volume também, como variável dependente, também é livre. O que a gente vai prescrever, então, é a pressão e o tempo inspiratório. E o PCV, que é a ventilação de pressão de suporte. O disparo é a pressão ou fluxo. Por quê? Porque é o modo espontâneo. Se eu colocar por tempo, ele deixa de ser um modo espontâneo e não é PSV. Ele é limitado à pressão e é ciclado a fluxo, igual a gente falou lá da porcentagem do pico de fluxo. O fluxo é livre, a depender da pressão e do esforço respiratório. A gente vai setar PIP. Vantagens que a gente tem desse modo: sincronia
mas não garante necessariamente oxigenação e nem volume minuto, o que também, se você não ficar reavaliando o seu paciente, né? Então, o que a gente vai setar vai ser a pressão e a porcentagem do pico de fluxo como critério de ciclagem. VCV e PCV, qual que a gente vai usar, né? De uma maneira geral, tem um spoiler ali já, né? De uma maneira geral, o VCV, como garante volume minuto, teoricamente, para as condições de hipercapnia, a gente consegue ter mais controle do volume minuto e, consequentemente, do clearance de CO2. A PCV, como mantém, você consegue entender como é que está a pressão média de via aérea, teoricamente, para pacientes hipoxêmicos, a gente seria melhor usar a PCV. Só que eu peguei 2 meta-análises aqui, e só de estudos bem antigos, assim, e não tem nenhum que favoreça um ou outro. Aqui, talvez uma tendência nos pacientes com ARDS a preferir a PCV, mas, de novo, são estudos muito antigos. E, de uma maneira geral, o que eu faço e que eu vejo que o pessoal acaba fazendo é que quando a gente usa VCV no paciente que a gente quer ter, no paciente com ARDS, que nas primeiras 24, 48 horas eu quero ter certeza de uma ventilação protetora, eu vou setar o volume que eu quero e etc. Então, o volume corrente, o volume controlado parece ser mais utilizado nessas fases. Quando você começa você desliga o bloqueio, o paciente começa a ter mais interação, talvez um fluxo constante assim não seja tão bom, então talvez aí faça sentido passar para PCV, e quando o paciente está de fato assumindo todos os ciclos, passar para PSV. Isso são vozes. Tá? E controlado e espontâneo. Bom, eu acho que aqui não tem nem que discutir qual que é melhor. Vai depender muito do meu paciente e da fase da doença do meu paciente. Né? Você colocar um paciente com uma SARA grave, com 24 horas de história, no modo espontâneo, fazendo uma pressão de suporte de 25, isso é criminoso. Por outro lado, talvez também seja criminoso, lá no D10 de doença, de uma SARA, você manter um paciente controlado já numa fase mais tardia. Então, essa discussão de controlado ou espontâneo, aqui no controlado eu tenho meu paciente mais na mão. Eu consigo, de fato, saber quanto que é o volume minuto, eu consigo determinar quais são as pressões, eu consigo determinar várias coisas que o modo espontâneo talvez não. Por outro lado, o modo espontâneo vai ventilar mais as áreas dependentes do pulmão, o paciente ele vai estar acordado, vai diminuir talvez, vai diminuir tempo de internação, vai diminuir tetraparesia do dente crítico e etc. Né? Então, eu acho que isso aqui a gente nem discute qual que é melhor, porque não é que um é melhor que o outro, é que eles são feitos para momentos diferentes. Né? E aí vamos praticar um pouquinho, tudo bem? A parte teórica era mais ou menos isso. Aqui, eu trouxe os 3 principais ventiladores que a gente tem no hospital, e que vocês vão ter contato, que é o Bennett, o Servo e o Mindray. E aqui, só para a gente ver o jeitão deles em cada modo. Aqui, a gente tem o paciente que está em PSV, no Bennett. Então, percebam que aqui no Bennett, geralmente, são 2 curvas. De maneira geral, tem a curva da pressão e a curva de fluxo, tá? Você pode mudar isso se quiser. Se quiser deixar uma curva só, você pode. Se você quiser colocar a curva de volume, você consegue, tá? Se a gente for ver aqui quais são os parâmetros que o Bennett te dá para controlar. Pressão de suporte, aí a PIP e a FO2, aí aqui o trigger, que é o disparo, aqui no caso está sendo a pressão, com 2. O essence é a porcentagem do pico de fluxo, que é a variável de ciclagem. E aqui do lado a gente tem a rampa, ou slope, em porcentagem. Tá? Por outro lado, o Mindray. Aqui a gente tem 3 curvas, também dá para mudar isso.
Percebam que as curvas, a cor da curva não é padronizado, né? Olha aqui as cores, no Bennett é só vermelho e amarelo, aqui no servo é amarelo, verde e azul, e aqui é azul, amarelo e verde, então não tem uma padronização, tá? Percebam que aqui o fluxo é bem variável, tá vendo? E o volume também varia, tá? Então, a gente tem um paciente que tem interação. A PMUS provavelmente foi diferente em cada um desses ciclos. Aqui eu não consegui fazer isso porque eu fiz num simulador de pulmão. Aí eu não consegui fazer PMUS diferente. Eu ia tentar, mas ficou meio parecidão. Aqui, FI, PIP, o delta P, né? Aqui é a pressão de suporte. O trigger aqui dado em fluxo. E percebam que aqui também é em litros por minuto. Tá? Então, a forma do trigger do Mindray é semelhante à do Bennett, não é por escala como do servo. Tá? Aqui a rampa e aqui a porcentagem do pico de fluxo como ciclagem. E o servo. Aqui em PCV, então ventilação controlada da pressão. Percebam que o nível de pressão nas curvas de pressão elas são mais constantes, tá? Porque é limitado e controlada a pressão. E o fluxo pode ser variável a depender, e aqui não varia tanto como no PSV, porque aqui o paciente, o tempo inspiratório ele é constante, né? Então, vai depender muito mais da resistência e da complacência do paciente. Frequência, então, quando eu coloco a frequência de 30, eu coloco a variável de disparo possível a tempo também. Tá? E sem outras características. Aqui, na pressão controlada, a gente também pode fazer rise time. Tá? Não é só na PSV. No PCV também a gente consegue colocar. E, por fim, o VCV, a gente tem aqui um paciente que está ventilado com uma curva descendente. Percebam a diferença da curva de pressão. Aqui, a curva de pressão ela é mais constante. Aqui, que é um paciente que está com uma curva quadrada, percebam que a pressão ela é ascendente, certo? Talvez assim seja um pouquinho mais agradável para o paciente. E aqui, eu coloquei uma pausa inspiratória, mostrando como que as curvas ficam. Tá? E agora, para a gente falar um pouquinho sobre, para a gente trabalhar e fazer algumas coisas práticas em relação à equação do movimento, eu usei o professor Eduardo Leite tem um simulador no R de ventilação mecânica. Aí o Glauco me mandou, e aí eu fui trabalhando nas coisas para a gente ver nas curvas dentro da equação do movimento o que pode acontecer. Né? Então, agradeço ao Glauco e agradeço ao professor Eduardo Leite. Aqui, a gente tem um paciente que tem uma complacência de 40, uma resistência de 10, uma pressão de 15, uma PIP de 5, um tempo inspiratório de 1,2 e uma frequência de 12. Esse paciente está bloqueado. Ou seja, não tem interferência de pressão muscular. Se nesse mesmo paciente eu subir a minha pressão para 20, eu mudei a minha variável independente. Eu espero, numa mesma complacência e numa mesma resistência, a alteração do volume e do fluxo. E percebam que aqui está 0,5, aqui foi para próximo de 1, e o meu volume, que era 0,4 aqui, está 0,6. Então, é o mesmo paciente, eu só aumentei em 5 a pressão. O que eu espero? Que as variáveis dependentes aumentem. Vamos fazer isso no paciente em ventilação controlada a volume. Aqui, de novo, complacência de 10, complacência de 40, resistência de 10, um volume de 400, uma PIP de 5 e um fluxo de 60 litros por minuto, com uma frequência respiratória de 12. Esse paciente também está bloqueado. Esse mesmo paciente, então um paciente que está bloqueado com SARA lá e tal, esse mesmo paciente, eu vou aumentar o volume de 400 para 600.
Então, aqui são as variáveis independentes. A minha variável dependente, que é a pressão, provavelmente vai mudar. Vamos ver se ela muda. Então, aqui está em torno de 20, que vai para 25. É isso que vai acontecer no meu paciente, visualmente. Tá? Voltando para PCV. Os mesmos parâmetros. Então, eu tenho lá o leito 1 e o leito 2. E eu quero... o leito 1 tem uma complacência de 40 e o leito 2 tem uma complacência de 20. Com os mesmos parâmetros. O que vai acontecer? Que aqui é a minha variável independente, o volume e o fluxo vai alterar. Então, o fluxo, perceba que ele cai mais rápido. Lembra que eu falei para vocês que a curva de fluxo expiratório ela zera mais rápido. E o meu volume vai cair de 0,4, aqui foi para 0,2. Tá? Por quê? Porque nesse caso, em PCV, as variáveis dependentes são volume e fluxo. Agora, quando a gente inverte, quando volume e fluxo são as variáveis independentes, se eu mudo a complacência desse paciente, o que vai acontecer com a minha pressão? Ela sobe também. Tá? O fluxo mantém igual, o volume mantém igual e as pressões aumentam. Agora, vamos mudar a resistência. PCV, variável independente, pressão. Variáveis dependentes, eu espero uma mudança nelas. Então, o fluxo de 0,5, aqui foi para um fluxo de 0,2. Aqui está mais fácil de ver. O volume foi de 400 para pouco mais de 200. Tá? Em VCV, a gente mudou a referência. O volume e o fluxo aqui são as variáveis independentes, então eu espero uma alteração da pressão. Então, de 20 vai para pouco mais de 20, quase 30 de pressão de pico. Tá? E colocando o PMUS? A gente coloca uma pressão muscular aqui, que é dado por essa curva negativa, naquele mesmo paciente em PCV, com complacência de 40, resistência de 10, uma pressão de 15 e uma pico de 5, só que eu adiciono uma PMUS de 10, a minha variável independente não muda. Os valores estão iguais. Agora, as minhas variáveis independentes, as minhas variáveis dependentes, que é o volume e o fluxo, aí eles vão mudar. Olha como o volume subiu, então foi de 400 para mais de 600, e a curva de fluxo também alterou. A queda da curva de fluxo foi menor. Em VCV, mesma coisa. Percebam que VCV, fluxo e volume não tiveram iguais, mas percebam a curva da pressão, que eu tenho essa barriga aqui. Quando a gente for estudar a sincronia, a gente vai identificar qual que é esse tipo de assincronia, mas percebam que a PMUS vai interferir na curva de fluxo. Tá? Era isso. Só que às vezes o feijão com arroz não é bem fácil de chegar. Né? E aí, pessoal? É muito feijão com arroz, né, a aula? Mas... alguma dúvida? Cadê minha foto? Não, é uma coisa, assim, não sei se você falou, particular de ventilador, que... Tá ok, não, tá. É uma coisa particular de ventilador, ventilador na maquê, que eu vi que você falou daquela questão de disparou a pressão a fluxo, você tem uma fotinha, porque ele, eu não lembro se ele é a fluxo, aí depois você gira, aí a unidade dele é maquê.
uma escala que vai de menos 20 a 10, né? De 0 a menos 20 é impressão em centímetros de água mesmo, né? E de 0 a 10, ao invés de 100 litros por minuto, ele é uma escala de porcentagem do fluxo que está na fase expiratória. Então, se for 0, você tem que variar todo aquele fluxo basal, 100%. E se for 10, vai variar em torno de 1%, ou seja, qualquer coisinha que variar o fluxo vai disparar o ventilador. Então, diferente do Bennett e do Mindray, quanto maior, mais sensível é, mais fácil dispara. Diferente do que a gente deixar 2, então deixar 2 no servo e deixar 2 no Bennett é diferente. O Gabriel resumiu bem aí, que isso aqui é super importante. Acho que é a oportunidade para a gente tirar dúvidas aí. Não, mas a sua está bem melhor que a minha, isso aí não tenho dúvida não. Está bem mais completa. Apesar de ser o feijão com arroz, está um feijão com arroz sortido aí. Bom, vou tentar só resumir os conceitos, né? O Gabriel trouxe. Para a gente entender a ventilação mecânica, eu tenho que entender as fases do ciclo da ventilação mecânica, que é o que o Gabriel falou, tem fase ins, fase ex, disparo, ciclagem. Espero que vocês não confundam, porque tem gente que fala assim, o ventilador ciclou, quando na verdade ele disparou, né? Então, ajeitem isso na cabeça de vocês. Disparar é começar a fase inspiratória, ciclar é terminar a fase ins e começar a ex, né? E a gente tem que entender a equação do movimento justamente pelo que o Gabriel falou, porque dependendo do modo que eu escolher, eu vou setar certas variáveis e outras vão ser consequência, né? Então, acho que isso é importante. Em todo modo, eu vou setar o quê? PIP e FO2, que o Gabriel nem comentou de FO2, mas é uma variável que a gente seta também. Tem alguma importância, né? Mas é uma variável que a gente seta também em todos os modos. Tem mais 2 modos básicos. Você está certo, não tinha que falar aqui. CPAP é o modo básico, tá? Porque é o modo de desmame, enfim, é o modo básico que a gente não usa muito mesmo, mas é um modo básico de ventilação. Basicamente, no CPAP, o que a gente tem? Qual que é a diferença? Hã? Isso. Aí o paciente ele puxa quanto ele quiser, daí ele vai lutar contra a resistência ali do ventilador, só que o CPAP ele deixa o fluxo livre. Se o paciente puxar, ele vai jogar fluxo baseado na PMUS, só, sem... A P20 é 0, é isso. E o outro modo básico, que a gente não usa mais, é a ventilação mandatória intermitente. Tá? Eu acho que é bom só para fins de curiosidade, né? Vamos pegar aqui uma das suas figurinhas aqui. O que é a ventilação mandatória intermitente? O Gabriel falou dos conceitos ali, né? O que é mandatório. Então, você seta 2 coisas. É como se setasse o PCV e uma pressão de suporte ao mesmo tempo. Você seta as 2 coisas ao mesmo tempo. Então, antigamente tinha a ventilação mandatória intermitente, só que o que acontecia? Ele dava um ciclo mandatório a cada X segundos, baseado no como você setou o seu PCV, vamos dizer assim. Eu botei um delta de 10, frequência de 10, ele vai dar a cada 6 segundos, nesse caso, ele vai dar um ciclo mandatório conforme eu setei, como se fosse um PCV. E entre os ciclos mandatórios, o paciente pode puxar como ele quiser. Então, você seta a pressão de suporte entre os ciclos mandatórios. Esse modo dá muita coisa errada. O que acontecia? Porque às vezes estava na hora do ciclo mandatório e o paciente puxava, ele disparava um ciclo não mandatório e mandava um mandatório em cima. Então, isso dá muita sincronia. Então, criou-se depois disso... Isso, mas aí depois criou-se a ventilação mandatória intermitente sincronizada, que é o SINV. O que o SINV faz? Quando ele está próximo do ciclo mandatório, e se o paciente puxar, ele vai mandar um ciclo, como se fosse um ciclo assistido. Em vez de mandar o ciclo espontâneo, o paciente puxou naquela hora, então ele vai sincronizar o que seria o mandatório e vai transformar num ciclo assistido. Então é isso que ele faz. Por que a gente não usa mais? Porque é muito confuso.
Se o paciente entrar 26 vezes, por exemplo, as 12 vezes naquele intervalo de tempo a cada 5 segundos, 12 desses vão ser assistidos. Os outros todos vão ser espontâneos, né? Então, você tem no mesmo coisa, você vai ter ventilação controlada, ventilação assistida e ventilação espontânea. Aí, por isso que isso é a ventilação mandatória intermitente sincronizada. Esse método, por um tempo, foi utilizado para desmame, e isso a gente tem dado, tem evidência de que esse método para desmame, ele atrasa o desmame da ventilação. Então, por isso que hoje em dia a gente desmama todo mundo em suporte. Passa para suporte e tenta desmamar, certo? É o modo de desmame. E com esses 3, vocês fazem tudo o que você precisa. Você não precisa saber nenhum modo avançado. Não precisa de nenhum modo avançado para resolver a vida de nenhum paciente. Às vezes a gente tenta porque assim, a gente gosta de fisiologia e tal. Aí, eu acho que vai melhorar com a PRV, aí bota a PRV. Eu acho que bilevel vai ficar melhor, bota em bilevel. Aqui a gente vai ter uma aula só de modo avançado. Mas a verdade é que aqui resolve tudo, o Gabriel está super certo. Tem um conhecimento que é totalmente relacionado a isso aqui, tem tudo a ver com o que o Gabriel falou, que é o de assincronia. O de assincronia, a outra coisa que a gente vai botar em cima é o conhecimento de entender como que está o tempo inspiratório neural do paciente, o que o paciente quer, e o que o ventilador está fazendo. Só que imagine que tem um delay entre o que o paciente quer, o que ele manda o diafragma fazer, a pressão que o diafragma faz, a leitura pelo sensor do ventilador, para aí o ventilador fazer o que ele quer. Esse delay é de milissegundos, é 100, 200 milissegundos, mas isso pode gerar muita sincronia, e dependendo do tipo de assincronia, a gente quer acertar, botar o tempo inspiratório mecânico junto com o neural. E aí eu vou ter que ajustar esses parâmetros aqui que o Gabriel falou para a gente ajustar a ventilação. Então, vamos dar exemplos aí. DPOC. DPOC, ele tem um pulmão muito complacente, geralmente, ou seja, é fácil de o ar entrar, e ele tem uma resistência expiratória aumentada, mas inspiratória não, porque ele tem durante a expiração a via aérea dele colaba, aí aumenta a resistência, e durante a inspiração o ar entra fácil. E o pulmão até é muito complacente. Então, se você ajustar errado, o que você vai fazer? Você vai meter um volumão para dentro do paciente, e na hora de expirar, a via aérea vai colabar e ele não vai conseguir expirar. Então, você vai induzir auto-PIP. Isso é sempre questão de prova da MIB, tá? Na prova prática, sempre cai. Então, como é que eu ajusto? Eu baixo a rampa para o ar entrar um pouquinho mais devagar, porque como o pulmão é muito complacente, eu vou deixar o ar entrar um pouquinho mais devagar. Eu tenho que ajustar meu delta para não dar suporte excessivo para o paciente. Geralmente vai estar a pressão aqui, né? E eu tenho que ajustar a ciclagem para ele ciclar antes. Porque se eu não fizer esses 3 ajustes, vai entrar 800 ml. Se eu fizer, vai entrar os 400 ml. E quando eu vou setar inicialmente, o target inicial é sempre o mesmo, é 6 a 8 ml por quilo, a maioria dos pacientes, inicialmente. Para paciente com ARDS, eu posso ter que ir abaixo de 6, eventualmente, para respeitar os parâmetros, né? Bom, então, digamos, vocês pegaram um paciente, entubou um paciente com ARDS, vamos pegar aí, um paciente com SARA, tá? Vamos pensar, aí entubou, aqui a nossa prática, nossa das UTIs clínicas, ARDS bloqueado, volume controlado, tá? Essa é a nossa prática. A gente não ventila a pressão, a não ser na fase de transição, como o Gabriel contou, tá? Por quê? Tanto faz, é a nossa prática, a gente prefere assim, a gente prefere monitorizar o platô do que perder o controle sobre o volume. É basicamente isso, sobre o volume minuto, tá? Poderia fazer o contrário, você pode preferir controlar o platô e monitorizar o volume minuto, tanto faz, né? Vamos lá, entubaram um covidão. O que a gente vai setar aí? Quanto que vocês botam de PIP e FO2 para começar? %, tá bom. Camila? FO2 de 100 e a PIP de... PIP inicial. 8, 10 até titular, tá bom. Então vamos começar por aí. Tá bom, FO2 de 100, PIP de 8 a 10. O que eu tenho que tomar cuidado aí nessa hora? Falaram bastante coisa. Deixa eu ver aqui. O quê? Perfeito. Então, se preocupar com o volume minuto, como regra geral, né? Tá bom. Então, além da PIP FO2, ajustar o volume.
Eu vou ser bem sério com vocês, eu pessoalmente eu gosto de começar em 8 ml por quilo de peso predito e frequência respiratória de 30, que é como foi feito nos estudos de ventilação protetora iniciais, tá? Hoje em dia o pessoal recomenda começar em 6 e baixar até 4. Quem ventilou Covid sabe que ventilar 4 ml por quilo é muito difícil, tá? A gente quase nunca consegue chegar nesse valor. 5, às vezes estourando frequência, você consegue. Eu prefiro começar com 8, e aí se estiver estourando o platô, tá muito alto, vai baixando, vai aumentando a frequência, né? Então acho que isso é importante. Primeira preocupação para evitar a parada da intubação, né? Tá bom? Então beleza, frequência, volume corrente, PIP e FO2. E aí tem todos aqueles problemas que o Gabriel falou, né? Então, a volume, quanto que a gente bota o fluxo habitualmente? 60, um fluxo é 40 a 60. Vocês vão ver que tem gente, às vezes, que quer ajustar a relação em Zs. A relação em Zs não importa, gente. Essa aqui é assim, tem umas implicações fisiológicas ali que o Gabriel comentou, mas, né, Gabriel? A verdade é que ela não é tão importante. O cara está bloqueado, entendeu? Então, não precisa ser uma relação necessariamente 100% fisiológica, né? Você tem que conseguir fazer o ar entrar, fazer o ar sair, sem ter alto PIP. Eu acho que esse que é o objetivo, né? Tá bom? Então, se precisar inverter, se precisar... Você quer botar mais pressão, aumentar a pressão média da via aérea, porque está muito pouco CM, fazer como quiser. O que mais seria no ARDS, inicialmente? É isso, né? Se for um asmático, vocês optaram por entubar um asmático. Fez lá, entupiu de inalação, um tórax silencioso, estava rebaixando, entubou o asmático. A gente faz o quê? Isso. Perfeito. Está alarme, que mais? E aí vocês botariam quanto de frequência? Tá? Olha, o asmático tem o mesmo problema do paciente com ARDS. A diferença é que, geralmente, o paciente com ARDS está com uma formação sistêmica muito importante. Então, ele tem uma produção de CO2 realmente aumentada, além de ter espaço morto. O asmático, geralmente, não tem um VCO2 aumentado, né? Ele está com uma crise asmática, não é uma coisa que ele tenha uma produção de CO2 aumentada. Então, você não precisa de um volume tão alto. Então, a gente vai fazer uma hipercapnia controlada, geralmente. Isso eu só vou conseguir fazer bloqueando o paciente, né? Inicialmente, pelo menos. E aí, a frequência inicial é 10 a 14, que é recomendado. Tá? E não dá para ventilar asmático sem ter alto PIP. Ele vai fazer alto PIP, isso é importante. Então, a meta, quando você ventila asmático, não é zerar a curva de fluxo expiratório. Vou voltar lá aqui. Quando essa curva não zera, o raciocínio é simples. Entrou X de volume. Quando o volume zerar, ou quando o fluxo zerar, quer dizer que não tem mais volume para sair, tá? Isso aqui geralmente vai bater, essas duas curvas aqui, certo? Se essa curva não zera, é porque está ficando ar dentro do pulmão, estou tendo aprisionamento aéreo. No asmático, vai ficar ar lá dentro. Isso não tem como sair tudo. Então, algum grau de autopipe você vai ter, certo? Você tem uma de asmático? Não, eu ia falar sobre curvas, mas ia ficar muito longo. Tá. É só pensar no... Ah, legal. Tá bom, é isso aqui mesmo, ó, o fluxo que não zera, então sobrou ar lá dentro. Sobrou ar lá dentro, aprisionamento aéreo é o que a gente chama de autopipe, né? Se eu for medir. Isso seria para mecânica. Mas no asmático, o que eu quero, então? Eu não quero que o pulmão estoure. E qual que é a minha variável de segurança no asmático? O que eu não quero que aconteça? Vocês já falaram para liberar o pico, né? Então, geralmente, o asmático a gente bota pico de 90, 100, foda-se a pressão de pico. Você tem que monitorizar o quê? O platô. Mas o que eu vou monitorizar o platô? Se eu vou dar 400 ml de volume mesmo? Eu vou dar 8 ml por quilo. Hã? Alveolar. Isso, vocês entenderam? O Gabriel falou? O Gabriel falou que o platô vai aumentar se fizer hiperdistensão. Ele está fazendo autopipe. Deu para entender ou não? Você está enchendo uma bexiga, está enchendo o ar não sai. Isso. Porque a cada ciclo, então, por isso que eu estou falando, eu não fico preocupado se essa curva zera ou não. A minha preocupação é sempre com o platô, porque o platô vai me dizer quanto que eu estou
cada vez enchendo mais aquele pulmão, tá bom? Então, a minha variável de segurança no asmático é a pressão de platô. Não, porque às vezes a frequência não vai resolver, você vai ter que ganhar isso baixando o volume, muitas vezes. Porque, às vezes, você vai botar frequência de 5, o pulmão não vai esvaziar, entendeu? Então, às vezes, o que você vai ter que fazer é fazer entrar menos ar mesmo, porque com o volume que você botou não está sendo suficiente. Mas, assim, o ajuste inicial é 8 ml por quilo, 10 a 14 de frequência. Eu vou querer uma relação de 1 para 4, mais ou menos. Mas, muitas vezes, mesmo botando 1 para 4, a curva não vai zerar. Se for um asmático que precisava ser entubado mesmo, tá? Porque às vezes você entuba não precisava. Às vezes você ia fazer inalação e ia reverter, né? E é claro, isso eu estou fazendo, eu não vou botar HME no paciente, não vou botar umidificação ativa, vai ser umidificação, não vou botar umidificação passiva, vai ser ativa, e eu vou entupir esse paciente de broncodilatador, né? Então, porque às vezes a gente fica ali se batendo com o ventilador e não está fazendo broncodilatador direito. Isso é uma coisa muito importante, principalmente em enfermagem, que às vezes na hora de fazer não faz direito, tem que sincronizar, faz 8 vezes, às vezes tem que fazer 8 puffs. Então, eu pessoalmente, às vezes que eu peguei asmático, a gente tem que ficar muito em cima para fazer direitinho. Porque senão você fica lá elucubrando com o ventilador e não está entregando o que precisava, que era o broncodilatador. Né? Tá? Chega ao ponto de a gente prescrever terbutalina, preferir coisa sistêmica do que inalatória. Né? Tá? E PIP-FO2 no asmático? Geralmente ele não vai ter problema para oxigenar. Se quiser botar, entubar e deixar 40%, vai dar certo, não vai ter problema. A não ser que ele tenha alguma outra coisa junto. Né? E PIP... Aí, assim, isso é você lembra na literatura, mas assim, não passem de 5, é o que eu diria. Pode ser qualquer coisa entre 0 a 5, tá valendo aí. Porque não tem por que você botar PIP. É diferente na fase de desmame, que talvez você queira botar um pouquinho de PIP, porque pode ser que tenha alguma via aérea que fique aberta com PIP, precise de PIP para estabilizar a via aérea. Tá? Isso mais para o DPOC, mas o asmático também pode se comportar dessa forma algumas vezes. Tá? Olha, eu não sei te dizer exatamente valores, assim, mas aí, assim, nessa crise asmática grave, a gente vai fazer 8 puffs por hora. Isso, e aí o que você quer, a melhor forma de você ver que está entregando é você ver se o paciente está ficando taquicárdico. Se ele não ficar, não tá, é que o problema é que ele vai fazer taquicardia pela retenção de CO2 também, né? Mas se você ficar fazendo puff e não está acontecendo nada, é porque não está entregando direito, entendeu? Sim, sim. Mas é que isso não necessariamente é uma resposta imediata, né? Você espera que sim, mas não é uma resposta imediata. É para saber se ele está tendo absorção efetiva, o que você vai ver é se ele está ficando mais taquicárdico. Entendeu? O que a gente faz numa crise asmática normal, aí 2 a 4 puffs no PFs, né? No ventilador a gente faz até 8. Aí faz de hora em hora até melhorar, né? Tá? Além do corticoide, etc. Não, tem que aumentar, mas é que além de 1 para 4, 1 para 5, você não vai ter mais ganho. Entendeu? Aí às vezes o que você tem que fazer é baixar o volume corrente. Tá? Se o platô estiver estourando, se o platô estiver lá em 20, você botou 3 de PIP, o platô está 20, vai tocando, não tem problema. Até 25, em teoria, você pode tolerar. Tá? No asmático. A driving pressure é 20, foda-se. A driving pressure vai ficar mais alta mesmo, você vai esticar esse pulmão, mas aí, senão você não ventila o paciente, né? Tá? E isso vai ser por algumas horas, até que o broncodilatador comece a fazer efeito e tal. E hoje em dia eu acho que vai ser que tem sido muito raro a gente pegar asmático grave, né? Mas eu acho que vai ser um armamentário talvez que funcione é retirada de CO2, né? Eu acho que para os obstruídos é onde isso aí vai encaixar. Para a insuficiência respiratória hipoxêmica não está dando muito certo. Né? Tá? Mas para o obstruído talvez dê. Fazer 8 puffs é quando tem aerocâmara ou independente? Aerocâmara, com aerocâmara. Senão você vai fazer inalação, mas a inalação tem todos os problemas, né, no ventilador. Não é tão efetiva, né? Não, mas geralmente você bota no ramo INS, depois do Y. Então não tem problema, não aumenta o espaço pulmônico. Né? Se você botar depois do Y, sim, mas não é recomendado. Tá? É inalação, né? E está sem fenoterol no mercado. Precisa da aerocâmara, não tem jeito. Hoje em dia não tem como se tratar um asmático sem ter um espaçador.
Tem? Tá em falta aí. Isso aí, esse negócio de fenoterol é invenção nossa, né? Certo? Eu acho que são os dois extremos, né? O paciente com AIDS e isso. E o pulmão normal, sem tubão neurológico, paciente neurológico. O que a gente precisa... Aí assim, é 6 a 8, bota uma frequência ali de 16 a 20, ajusta pipi 5, né? Você deixa uma pipizinha ali só para não fazer nenhuma telectasia. Tem algumas particularidades assim, o paciente com Guillain-Barré, tem um Guillain-Barré TRM, tem alguns que sugerem você ventilar 10 ml por quilo para sempre abrir mais o pulmão, não deixar fazer a telectasia. Tem gente que sugere isso, que a PIP não consegue manter o pulmão aberto, e aí que você precisaria fazer recrutamento durante o ciclo respiratório, vamos dizer assim, para o paciente não fazer tanta telectasia. Vocês vão ver isso, vocês lerem o Tobin, ele fala para ventilar paciente com o TRM com 12 ml por quilo. A gente não faz mais isso, né? Mas é que, putz, para PRV no pulmão normal não dá, né? Você vai pressurizar demais o pulmão, entendeu? Mas os pacientes referem que ventilação com corrente alta é melhor. Isso tem dados mais antigos, né? Recentes a gente não tem, tá? É que depois a gente que botou todo mundo na ventilação protetora, né? E a verdade é que a ventilação protetora em pulmão normal não é uma coisa muito estabelecida, né? Tá? Isso não é uma coisa que... porque o paciente acaba fazendo o que ele quer, então não tem muito como você correr atrás, né? Tirando o neuromuscular, que às vezes não consegue disparar, então. E aí, aproveitando esse gancho, muitas vezes a gente quer ajustar a sensibilidade, né, para resolver a sincronia, né? E, geralmente, a sensibilidade o paciente se resolve, assim, ela só vai ser importante mesmo se você não fizer nenhuma besteira, né, não sacanear o paciente lá botando uma sensibilidade super difícil. Quando você bota as sensibilidades normais aí, geralmente vai dar certo. É num neuromuscular, um paciente com doença neuromuscular muito fraco. Aí nesse paciente talvez você tenha que ajustar, mas sempre lembrar, quanto mais sensível maior o risco de autodisparo. O que é autodisparo? Tem dois mecanismos básicos. Um é o próprio batimento cardíaco fazer uma deflexão a ponto de disparar, e o outro é se tiver secreção ou condensado no circuito, né? Às vezes secreção no tubo mesmo, pode gerar autodisparo. Se estiver fazendo, principalmente se tiver um mecanismo de válvula, às vezes entope, aí, ó, de repente desentope, pode fazer, né? Balão intraósteo também pode, exato. E aí são... E vazamento também, perfeito. Então... Não está acontecendo demais. O povo estava acostumado a olhar o circuito da casa, assim, a modificação, eu prefiro também, mas assim, a verdade é que no Covid, se botasse todo mundo em modificação ativa, ia dar muito problema, né? Então tem que selecionar o paciente porque dá mais trabalho, né? Tem que ficar mais de olho e tal. E isso é todo mundo, não é só o físio, não é só o médico, não é só o enfermeiro. Todo mundo tem que ficar de olho, porque nessa o paciente se afoga ali sem querer. Tá? Acho que isso é importante, né? Quando está em modificação ativa. Só como você falou da autopip, no asmático, né? E a autopip vai ser um problema quando a gente estiver despertando o doente, né? Porque daí você pode fazer, aí tem a sincronia do esforço ineficaz, né? É por conta da... E aí o que os livros falam disso? O Gabriel levantou uma coisa aqui. No asmático ou no DPLC, o que o pessoal fala? Como que eu seto a PIP daí? Como é que você calcula o auto-PIP em quem está em ventilação espontânea? Dá para calcular? Dá para tentar. Hoje a gente sabe tanto... Eu posso fazer pausa INS e pausa ESE e eu posso ver o que acontece. Dá para tentar. O Bennett não deixa espontânea fazer pausa ESE. Mas eu acho que ele pausa ESE ele não deixa. Se o paciente, eu acho que puxar, ele não vai deixar. Ele entrega o ciclo. O servo faz. Se você fizer a pausa ESE, ele vai ler a pressão negativa, ele não vai abrir a válvula INS, ele só vai ler a pressão. No Bennett, não. Mas aí, assim, qual que é o conceito que eu tenho que ter no asmático e no DPLC?
eu tenho que ventilar ele de modo que ele não tenha disparo ineficaz, tá? Eu acho que esse é o principal conceito, porque quando eu ponho lá um percentual da autopip do paciente, sei lá, ele está com 10 de autopip, eu boto 8 de PIP, se a PIP está 5 ou está 8, ele não está fazendo um esforço bizarro. Você olha o paciente, ele não está usando musculatura acessória, ele não está tendo disparo ineficaz, eu estou satisfeito com isso. Não precisa ficar indo atrás de nenhuma dessas coisas, não. Tá? Isso é uma regra geral, mas muitas vezes não tem como você medir. Porque eu já vi certas coisas assim, bloquear o paciente para medir autopip para depois ver como vai ficar a PIP dele. E pode ser, dependendo do que você mediu antes de fazer o broncodilatador, está um jeito. Assim que faz o broncodilatador vai estar outro. Então é uma coisa muito dinâmica. Eu acho que o objetivo ele não está fazendo um esforço excessivo, né, clinicamente, com outras ferramentas que você pode utilizar, e não ter disparos ineficazes. Ou se tiver, ter um ou outro muito esparso. Né? Vai ser diferente da ARDS. Talvez na fase que está controlado você vai colocar PIP mais baixo, e aí na fase espontânea você vai colocar PIP um pouco mais alto. Mas isso um pouco mais alto tem que tomar cuidado, né? Não, mas tem trabalhos com isso, indo até 15, né? E aí abriu a viária, tudo bem. Só que isso não é fisiológico, eu acho que isso aí se bobear até atrapalha o desmame do paciente. Porque às vezes você deixa ele lá mais próximo do... Você acha, puta, deu uma melhorada boa. Deixa ele mais próximo do que daria para estubar e toca o barco, para de focar no ventilador. Porque às vezes fica lá se preocupando muito com o ventilador, e o paciente ele já ficaria estubado sibilando, como qualquer asmático. Entendeu? Então, e aí às vezes fica muito ali na ciência e não progride o desmame, entendeu? Tem que tomar cuidado, asmático é difícil de desmame, mas eu acho que tem que ter isso em mente. Você botou um parâmetro meio razoável ali, 5 a 8 de PIP, um suporte razoável, ele está ventilando bem, estuba ele e bota no veninho. Entendeu? E continua fazendo broncodilatação, corticóide, etc. Entendeu? Acho que isso é mais importante. Bom, e tanto para asmático quanto para DPOC, pode ser que você precise curarizar, mas eu não gosto de fazer curare contínuo aí nesse caso. Curariza, faz um Rocorone que dura 1 hora, você entende a mecânica, você entuba com o Rocorone, né? Aí você já entende a mecânica, entende como é que tá, tenta acertar. E aí vai tentando fazer intermitente. Se não der certo, aí faz contínuo, mas sim, a cada 24 horas você tenta reavaliar, né? E aí a ferramenta de monitorização é o platô. Eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente, né? No obstruído em geral, principalmente no asmático, né? Que é o problema do asmático, é difícil o ar entrar e sair, né? Diferente do DPOC. Bom, mas isso a gente vai ter mais discussões. É só para a gente tentar trazer os modos básicos para os ajustes iniciais, tá? Então é pulmão normal, pulmão obstruído, pulmão branco. E aí a gente tenta ajustar. O medo do pulmão branco é se você botar um volume muito baixo, ele vai parar por hipercapnia, se você não prestar atenção a isso. Principalmente se você esticou a corda para intubação, né? Tá? Acho que esse que é o principal. E o pulmão normal, ventila ali 6 a 8, né? Tá tudo certo. Ok? Bom, beleza. Gabriel, parabéns aí pela aula. Muito boa. Bom almoço.